E a gente tem acompanhado aí as medidas para flexibilizar a quarentena em todo o país, cada uma dentro da sua realidade. O problema é que flexibilizar a quarentena não é para acabar com a quarentena nesse período de distanciamento social. Quem fala com a gente sobre isso é o Guilherme Machado. Oi, Gui, boa tarde. E o pessoal já está saindo de casa como se estivesse voltando à vida ao normal, e não é bem isso, né? Exatamente, Camila. Boa tarde para você, boa tarde, Luara, boa tarde a quem assiste a Central da Esperança. É isso mesmo, Camila. Essa ideia da flexibilização desse isolamento, da quarentena, só funciona, é claro, se tiver a conscientização de todos. E para isso a gente pode tomar como exemplo básico alguns casos em outros países, né? Como a gente tem feito em vários momentos nesse combate à pandemia. A Alemanha, por exemplo, que é visto inclusive como um caso de sucesso de combate, de enfrentamento à Covid-19, antes de flexibilizar as suas regras de isolamento, de quarentena, a taxa de contágio no país era de 0,6. Para você que está em casa entender, isso significa que cada pessoa contaminada transmitiu o vírus para menos de uma pessoa, ou então que um grupo de 10 pessoas contaminadas transmitia a doença para outras 6. Quando a Alemanha flexibilizou as suas regras de isolamento, esse número subiu para 1,1. Ou seja, cada 10 pessoas contaminadas transmitiam um vírus para outras 11. E aqui no Brasil isso é ainda mais preocupante, porque nem mesmo no período em que as regras eram mais rígidas, esse número nunca foi inferior a 1 ponto. Por isso a gente vai conversar com o José Sidney, que é médico. José, por isso é tão importante então as pessoas manterem aquela recomendação de ficar em casa, mesmo aí com essa possibilidade da abertura de novos estabelecimentos? Exato, Guilherme. Nós sabemos que, baseado em dados científicos, quando há flexibilização e as pessoas começam a circular com maior intensidade, pode acontecer uma segunda onda e aumentar o número de pessoas contagiadas. E, às vezes, um setor que está numa faixa mais branda, mais tranquila, tem que ser enquadrada novamente numa faixa de maior gravidade. Eu acho que isso que você falou é muito importante a gente destacar, né, José? Justamente por esse ponto, né? Quer dizer, como agora alguns setores da economia estão sendo reabertos, isso naturalmente, já que a gente vive ainda um momento de alta da curva de contaminação, isso pode aumentar a circulação do vírus na sociedade? Exato. O Brasil está fazendo uma abertura num ponto considerado cientificamente não muito correto, porque o ideal seria na descida da curva. Nós estamos no auge da curva. E isso, o risco de haver essa segunda onda, essa maior contaminação, é muito grande. Então, mesmo com essa abertura, eu acho que as pessoas deviam ter maior consciência, principalmente os estabelecimentos, tendo o controle de não haver aglomeração e a população evitando de sair sem necessidade para os contatos sociais e que a gente sabe que isso tem um risco muito grande. Essa semana mesmo nós estamos vendo aí reincidência de casos na China, reincidência de casos em outros locais que já tinham sido declarados praticamente sem o vírus. Na Austrália também parece que houve casos. E doutor, a gente até falava agora lá no estúdio com a Camila, com a Luara, a Gabriela também, falava, né, daquelas orientações básicas, do uso da máscara, por exemplo, e eu acho que é sempre importante a gente frisar isso, a gente reforçar para quem está em casa. Naqueles casos onde há necessidade de sair para resolver alguma urgência, algo realmente indispensável, vou pedir para o senhor só reforçar para quem está em casa que cuidados básicos tomar quando estiver na rua e depois quando chegar em casa. Exatamente. O uso de máscara eu acho fundamental e tem que ser obrigatório, porque é uma das maneiras de nós evitarmos o contágio, não só nosso como do outro. Eu acho que nós temos que ter maior conscientização, maior noção de cidadania. Não ficar preocupado só comigo mesmo, eu também ficar preocupado com o outro. Porque quando eu uso máscara, eu estou me protegendo e estou protegendo o outro e estou protegendo os meus entes queridos, meus familiares. E isso é muito importante. Não sair sem necessidade, evitar aglomeração. Sempre que sair, levar o álcool gel ou ter alguma maneira de fazer a higienização. Não ficar tocando
objetos, lugares sem necessidade. Se puder evitar o transporte público, isso é muito interessante, porque são nesses locais que podem ocorrer a maior contaminação. E doutor, mais frisando mais uma vez, mas se for possível, o melhor remédio, a melhor forma de combate para quem está em casa nesse momento é mesmo o isolamento, é ficar em casa. É a única maneira, porque todo mundo já sabe, não tem tratamento, não tem vacina para esse tipo de vírus ainda, infelizmente. E quando não se tem tratamento, quando não se tem vacina, a melhor medida é o isolamento, é o afastamento. Das pessoas que podem pessoas mais jovens que não têm risco, elas podem ir saindo do isolamento aos poucos. Mas as pessoas de risco, as pessoas de idade, as pessoas que têm comorbidade, essas pessoas devem permanecer dentro das suas residências e as pessoas que vão sair devem ter muito cuidado com esses entes queridos, porque o risco de contaminar essas pessoas agora é muito grande. E a gente sabe que nas pessoas com risco, nas pessoas de idade, a doença pode ser fatal. Tá certo, doutor, a gente agradece a sua participação aqui na Central da Esperança. Luara, Camila, volto para vocês aí no estúdio, mas sempre reforçando isso que a gente já vem falando há tanto tempo, há quase 3 meses aqui na Central da Esperança. Se possível, fique em casa. Essa é a melhor recomendação, esse ainda é o melhor remédio para a gente combater essa pandemia.